A gente vai falar um pouquinho sobre neurônios que brincam de espelho, né? O que é um espelho mesmo? Acho que todo mundo sabe. É algo que reflete, é um objeto que reflete uma imagem. E tudo, se eu me colocar diante de um espelho, qualquer movimento que eu faça, eu vou ser capaz de observar no espelho, né? Eu consigo ver uma imagem quase que idêntica, né, daquela que está sendo exposta. Antes de falar especificamente sobre esses neurônios que têm essa característica de querer brincar de espelho, só recordar com vocês rapidinho um pouquinho sobre o sistema nervoso, né? Ele é formado por neurônios, né? O neurônio é uma célula, a gente chama de unidade funcional do sistema nervoso. É baseado no funcionamento dessa célula que tudo que a gente é capaz de fazer na vida é processado, né? A gente é capaz, então, de reconhecer tudo que se passa no meio externo, a gente é capaz de reconhecer tudo que se passa nas nossas vísceras, né, no meio interno, e a gente é capaz de desenvolver o que a gente chama de habilidades cognitivas, aprendizado, memória, emoção, ficar alegre, ficar triste. Todas essas habilidades ou funções são processadas por essa célula, né? Na verdade, não é só por ela. Um neurônio sozinho não faz verão, mas a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco. O que o neurônio faz, na verdade, né? Ele é capaz de ser excitável, ele é capaz de gerar mobilização de íons através da sua membrana celular. Excitabilidade, isso vocês também já viram comigo aqui, acho que mais de uma vez. Uma outra propriedade de neurônios é a condutibilidade. Essa atividade elétrica na membrana celular, nesta célula, é capaz de se propagar pelo corpo celular. Ela não fica restrita a um local dessa célula, ela se propaga pelo corpo celular todinho. E uma terceira propriedade, vocês não estão enxergando aí, chama-se sinapse. O que é uma sinapse? É a capacidade de um neurônio se comunicar com o outro. Na verdade, a sinapse é um espaço entre dois neurônios. Quando o neurônio gera uma atividade elétrica, essa atividade elétrica percorre o corpo dessa célula, esse neurônio vai ser capaz de liberar um mediador químico que vai se ligar num segundo neurônio, fazendo com que ele também seja capaz de gerar atividade elétrica na sua membrana, que vai percorrer o seu corpo celular e ser capaz de liberar o mediador químico para um terceiro neurônio e assim sucessivamente. De tal forma que neurônios podem se comunicar. O que o neurônio mais gosta de fazer é se comunicar. O que neurônios mais gostam de fazer é se comunicar. E como eles se comunicam? Através de atividade elétrica que é transmitida de um neurônio para o outro, na grande maioria das vezes, através de mediadores químicos que a gente chama de neurotransmissores. Vocês lembram disso mais ou menos que a gente já conversou? Então, tudo que acontece, de novo, ao nosso redor, tudo que acontece nas nossas vísceras e todas as nossas funções cognitivas, ela é processada dessa forma relativamente simples de olhar. São neurônios que se comunicam através de circuitos neurais. Está claro até aqui, pessoal? Então, a gente, por exemplo, tem um circuito que vai permitir que eu enxergue. Então, eu tenho lá algumas células na minha retina, né, no fundo do meu olho, que vai transformar o fóton, uma energia luminosa, em atividade elétrica, que vai percorrer um primeiro neurônio, um segundo, um terceiro, num circuito neural, que no meu exemplo aqui vai ser esse circuito aqui. Toda vez que esse circuito de neurônios, cada um de vocês agora é um neurônio. Um neurônio aqui, um neurônio aqui. Cada vez que uma dessas células se comunicar com a outra, esse circuito for recrutado, for ativado ou for despolarizado, eu vou ser capaz de formar a imagem. Por outro lado, eu tenho um outro circuito, que vai ser esse circuito daqui, que está associado à minha audição, por exemplo. Quando eu falo com vocês, eu estou, na verdade, movimentando moléculas do ar. Então, eu transformo energia mecânica em atividade elétrica para esse primeiro neurônio aqui, que vai transmitir essa informação mecânica, que virou a informação elétrica, para esse segundo neurônio, para o terceiro, para o quarto e assim sucessivamente. Toda vez que esse circuito for ativado, eu vou ser capaz de reconhecer um som. E assim sucessivamente. Tá claro? Isso vale para sabor, isso vale para a pressão do meu coração. Meu coração, quando está batendo, ele está informando o sistema nervoso qual é a pressão que está nos vasos, por exemplo. Isso vale também para memória, para aprendizado, para qualquer função cognitiva. Tá claro até aqui? De novo, né? Quando não estiver claro, é só levantar a mão. Mas é importante, só voltando aqui, é importante lembrar
E neurônios, o que eles mais gostam de fazer é de se comunicar. Quanto mais os neurônios se comunicam, mais sofisticado é esse sistema nervoso. Bom, o que são neurônios espelho? São neurônios, a princípio, a descrição original, eram neurônios localizados no córtex pré-motor. Com esses nomes, por enquanto, a gente vai ver isso numa imagem do cérebro. São neurônios que são ativados quando um outro indivíduo realiza uma tarefa. Como é que esses neurônios foram... Então, vamos voltar devagar. São neurônios que são ativados ou despolarizados, eles geram uma atividade elétrica, não quando eu estimulo ele fisicamente. Eles são, na verdade, despolarizados ou ativados quando um outro indivíduo realiza uma tarefa. É como se eu, olhando, por exemplo, para o Luan, alguns dos meus neurônios despolarizassem, pelo simples fato de eu olhar para ele. É como se os meus neurônios estivessem sendo o reflexo de neurônios do Luan. É esquisito esse conceito, né? Como é que isso foi descoberto? Eu vou contar uma historinha para vocês, né? Acho que essa é a parte mais interessante da ciência. Né? Como é que as pessoas descobriram isso? Eram estudos que eram feitos em primatas, em macacos, onde se faziam registros da atividade elétrica de alguns neurônios do córtex pré-motor desses macacos para um outro experimento. Estava se estudando controle de atividade motora, etc. E se observou que... e quando você faz esse registro, como é que você faz? Você coloca um eletrodo... você implanta, né, você anestesia o animal, você implanta o eletrodo no grupo celular ou no neurônio que você quer registrar a atividade elétrica desse neurônio. E no caso do experimento, se pedia para você treinava esse macaco a fazer uma atividade motora. O que se observou é que esse macaco, mesmo quando ele estava parado, quieto, aquelas células começavam a disparar. Estranho, não é? Mas ela disparava quando? Quando, na verdade, o experimentador fazia um movimento. O que o macaco tinha que fazer, na verdade, era segurar um objeto. Essa era a tarefa que estava sendo estudada, uma atividade motora. Ele tinha que segurar um objeto. E se observou que um dia que o macaco estava parado, e ele observou o experimentador, que vai ser o Luan. Vem cá, Luan. O experimentador resolveu segurar o mesmo objeto que o macaco estava sendo treinado. E quando o experimentador pegou, o neurônio que estava sendo registrado no macaco despolarizou. Hoje vamos mostrar esse experimento dessa forma bem simples. A gente falar, o macaco estava sendo testado com atividade motora. Aqui ele está em repouso. Desculpa o texto em inglês. Quem sabe para a gente começar a treinar algumas palavras. Não está desenhado aqui, mas esse macaco tinha um eletrodo lá no neurônio do córtex pré-motor dele, e esse neurônio está em repouso. O neurônio em repouso é um neurônio que não está com a sua membrana celular sendo despolarizada. Se você pedir para esse neurônio, para esse macaco, né, você treina ele, se você pedir para ele executar essa tarefa de pegar uma bola, por exemplo, ele vai pegar esses neurônios, é uma atividade motora, esses neurônios vão fazer um registro aqui, ó, da atividade motora. Eu consigo mostrar cada curvinha dessa, é uma despolarização da membrana celular desse neurônio. O que observou é que, quando você fazia o registro desse mesmo neurônio, mas não era o macaco que estava segurando a bolinha, mas era o experimentador, esse neurônio disparava. Como se ele estivesse refletindo a atividade do experimentador. Vamos ver o gráfico original desse trabalho. Olha que bacana. Então, aqui é um cérebro, é uma representação esquemática do cérebro de um macaco. O eletrodo foi colocado nessa região aqui, ó, F5A. O nome aqui para nós não é importante, aqui é uma região do córtex pré-motor. E o macaco era treinado a fazer essa atividade. Olha, você colocava um objeto para ele segurar, e cada pontinho desse registrado aqui à direita é um neurônio sendo despolarizado. Eu posso somar em linhas verticais quantas células estão sendo despolarizadas. Eu tenho um gráfico como esse aqui, para a gente entender que esses neurônios, spikes são atividades. Então, quantas atividades neuronais eu tenho por unidade de tempo, né, por segundos. Então, quando o animal faz essa atividade, né, voluntariamente, ele pega um objeto, eu tenho essa quantidade bastante significativa e importante de neurônios que são ativados. Então, até aí está tudo certo, né?
tem uma área de neurônios que controlam a motricidade voluntária. O que chamou a atenção é que, num belo dia, quem pegou o objeto não foi o macaco, foi o experimentador. Mas o registro estava sendo feito no neurônio do macaco e ele apresentou, de novo, um aumento, bastante significativo de despolarização. Essa foi a primeira evidência de que a gente tem um grupo de neurônios nessa região F5A do córtex premotor, que, na verdade, ela estaria, entre aspas, refletindo a atividade que ele consegue ver. Então, ele observa alguém fazendo alguma coisa e neurônios neles são ativados. O que isso tem a ver com a nossa vida? Que importância talvez tenha isso? Eu disse para vocês que neurônios espelhos são neurônios que são ativados quando o indivíduo realiza uma tarefa, mas a gente pode dizer que são neurônios capazes de imitar a ação de um outro neurônio, mas não no mesmo indivíduo, num outro indivíduo. Neurônios espelhos são capazes de imitar ou despolarizar pela ação de outro neurônio, mas que não está nesse indivíduo, está num outro indivíduo. Vocês conhecem alguma situação na vida da gente que vocês esboçam uma reação quando vocês olham para outra pessoa? Alguém bocejou aqui? Aí, bocejaram aí? Esse talvez seja o exemplo mais simples e mais óbvio na nossa vida. A gente frequentemente, isso não é sempre que acontece, mas frequentemente quando você olha alguém bocejando, você também boceja. Isso pode ser quando você está com a pessoa no mesmo lugar. Às vezes você simplesmente olha na televisão alguém bocejando e a gente tem vontade de bocejar. Você pode às vezes olhar um animal bocejando e você boceja. Um gato bocejando. Ou o seu cachorro bocejando. Né? A gente acredita que um dos mecanismos por trás desse fenômeno tão comum na nossa vida é a presença de neurônios espelho em humanos. Então, quando você vê uma atividade, né, eu reconheço uma atividade que você está executando e eu esboço um comportamento a partir dos meus próprios neurônios que estão simplesmente refletindo alguma coisa que o seu neurônio está fazendo. Está claro isso, pessoal? Mais ou menos? Esse conceito levantou uma discussão, e é por isso que esse assunto, esses neurônios se tornaram tão importantes. Levantou um conceito importantíssimo, que é o seguinte. Então, a gente já sabe, por exemplo, que eu posso experimentalmente fazer ou executar atividades motoras, pode ser o bocejo, ou pode ser um macaco que segurava uma bola. Eu posso reproduzir, ou eu posso imitar a atividade motora que eu enxergo. Esse é um conceito que por si ele é importante. E a gente sabe que em humanos a gente tem uma série de outros exemplos para a gente dar de imitar. Né? A nossa capacidade de... isso não é só quando a gente é adulto, quando a gente é criança. Por exemplo, a criança, né, não é só o bocejo que a gente imita. Pergunta? Desculpa. O que é despolarizar? Pode, claro que pode. Por exemplo, quando um neurônio desperta, entre aspas. Tá certo, despertar. Tem um outro, correto, mas tem uma outra maneira de despolarizar. Quando um neurônio muda suas cargas. Quem perguntou? Desculpa. Quando as cargas iônicas da membrana celular elas se modificam. Então, toda a célula tem mais cargas negativas dentro da célula do que cargas positivas. E mais cargas positivas fora da célula do que dentro. Quando a gente inverte a polaridade da membrana celular, eu digo que essa membrana despolarizou. Entendeu? Quando eu passo a ter mais íons positivos dentro da célula, do meu neurônio, do que fora, eu digo que essa membrana despolarizou. Se essa despolarização for muito intensa, eu vou gerar no neurônio o que a gente chama de potencial de ação.
que é uma onda de despolarização, tipo uma ola. Né? A gente pode fazer uma brincadeira aqui. Levanta um braço aqui, levanta, vamos fazer uma ola aqui. Ó. Cada um que levanta despolariza. Vamos despolariza isso, não para o neurônio. Vai despolarizar uma onda. Isso é um circuito neural que está sendo despolarizado. Entendeu? Eu modifiquei, a membrana celular tem essa capacidade de modificar a quantidade de cargas positivas ou negativas no meio intra e extracelular. Tá claro? Eu não falei muito sobre isso, que eu achei que eu tinha falado outra vez, talvez não, às vezes não. Tá? Deixa eu só mostrar alguns outros exemplos onde nós somos capazes de observar, um ato motor e reproduzi-lo. Né? Não é só o bocejo, né? É muito comum crianças fazerem esse tipo de coisa. Está cada vez mais comum esse tipo de coisa. Na nossa época não era exatamente isso. Hoje a criança vê o pai com o celular, a criança também está simplesmente imitando. Ela olhou o que o adulto está fazendo e ela está reproduzindo aquele gesto. Eu dei alguns exemplos da nossa capacidade de repetir ou imitar uma ação motora. Esse fenômeno ele levantou uma pergunta importantíssima, que seríamos também capazes de imitar ou ter o sentimento de uma outra pessoa? Sim ou não? Sim. Sim por quê? Não, na dúvida. Por causa do neurônio espelho. Quem mais falou? A Duda já sabe dessa história, que a gente já conversou muito sobre isso. Né? Quem mais? Por que sim? Me dá um exemplo de que você consegue sentir o que outra pessoa sente. Por exemplo, um amigo seu está muito triste por causa da perda de um parente ou o que aconteceu. Consequentemente, se você gosta dessa pessoa, você fica do mesmo jeito, você fica culpado por ela. Perfeito. Todo mundo ouviu? Como é que a gente chama isso? Boa! Nossa, capacidade de se colocar ou de tentar se colocar no lugar do outro. Que nome que a gente dá para isso? Empatia. E a pergunta é, que a gente tem empatia, a gente não tem a menor dúvida, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui de empatia. Aí não são só humanos que têm empatia, a gente vai ver que na escala a gente tem uma quantidade enorme de exemplos de empatia. Mas a pergunta que se faz é, a gente tem esse comportamento e como é que o sistema nervoso produz esse comportamento? Né? Então, o surgimento, a descoberta de neurônios espelho colocou aqui uma luz num fenômeno que era absolutamente desconhecido e que a gente hoje consegue entender um pouquinho. Então, é o que foi dito. Quando você olha uma imagem como essa, você é capaz, se você tiver um vínculo afetivo com essa pessoa, essa empatia ela é maior. Né? Se você tiver menos vínculo, essa empatia pode ser menor. Mas nós conseguimos olhar para uma imagem como essa, de alguma forma, sentir o que ela está sentindo. Você só faz isso porque você consegue recrutar um circuito neurônio em você. O sofrimento não é em você, né? Ninguém aqui sabe que essa moça passou nesse momento, mas todos nós somos capazes de olhar e sentir a empatia. Ou a gente tenta se colocar no lugar. A gente consegue reconhecer que esse sentimento é de sofrimento, né? Talvez de dor. Nós conseguimos interpretar isso, nós conseguimos ter empatia. Porque, não precisa ser coisa ruim, né? A gente também tem empatia com coisa boa, né? Por exemplo, né? De novo, acho que é a terceira vez que eu coloco o Neymar aqui. Quando a gente olha, se você torcer, agora não é do Barcelona, né? Agora é do Paris Saint-Germain. Quando você olha para um indivíduo tendo bastante sucesso, um colega seu tendo bastante sucesso em alguma atividade, você é capaz de se sentir feliz por estar compartilhando, né, aquele momento. Mas também a gente pode, frequentemente, é exatamente o que vocês falaram, quando é capaz de sentir a dor do outro indivíduo. Né? Nós frequentemente... Deixa eu tomar água. Nós frequentemente, quando sentimos, observamos alguém sentindo dor,
isso também provoca em nós um desconforto, uma aversão. E, de novo, quanto mais próximo afetivamente você está desse indivíduo, parece que mais intensamente esses neurônios espelhos são recrutados, né? Então, a gente começou a entender que, na verdade, a capacidade de imitar, né, ou de refletir uma ação, ela não precisa ser só motora, ela também pode ser emocional, né? Através desse grupo de neurônios, né? Eles são capazes, então, de despolarizar ou de recrutar um circuito neural pelo simples fato de observar o que está acontecendo em uma outra pessoa. Isso a gente não nasce sabendo, né? Alguns fenômenos sim, mas na maior parte das vezes a gente aprende, né? De novo, se você olhar uma criança, se a gente tivesse aqui uma criança muito pequena, vendo alguém levar uma martelada, aquilo para ela não faria o menor sentido. Vocês passaram pela experiência da dor, vocês sabem exatamente o que é isso, então vocês são capazes de interpretar esse fenômeno e saber que isso não é prazeroso, que isso é doloroso. Então entra esse conceito de empatia, que, como vocês já disseram, é a capacidade de compreender emocionalmente outro indivíduo. A empatia ela tem dois componentes importantíssimos. E essa é uma discussão que se tem, né? Um componente emocional e um componente cognitivo. O componente emocional é a capacidade de reconhecer, nos exemplos que a gente deu aqui, algo que é bom, prazeroso, favorável, do que não é. Mas na empatia tem um aspecto importantíssimo cognitivo, e eu coloquei aqui 3 características cognitivas que são importantes nesse contexto, que é o aprendizado, você fazer a associação, né, o que você está vendo, percebendo, com a interpretação que se dá para isso, e o raciocínio, né, que é a razão. Então, a empatia tem esses 2 componentes, né, o emocional e o cognitivo, que são importantíssimos. E tem uma discussão enorme se o emocional, se o aspecto emocional é mais importante do que o cognitivo, o cognitivo é mais importante do que o emocional. Na minha opinião, na verdade, não tem um mais ou menos importante, né? Em cada um de nós, a gente vai valorizar mais ou menos o componente emocional ou cognitivo, dependendo das circunstâncias. De novo, eu vou insistir com esse exemplo. Se você olhar um amigo seu, com a sua mãe ou seu pai, recebendo uma martelada no dedo, o seu sofrimento junto com essa pessoa é diferente se você olhar uma pessoa que você desconhece, por exemplo, né? Você também vai se incomodar com aquilo, mas não será na mesma intensidade, né? Então, o componente emocional, dependendo da circunstância, pode ter mais ou menos peso. Eu queria citar alguns exemplos na natureza. Na verdade, esse conceito, né, comportamental de empatia, ele é observado na natureza há muito tempo, né? Eu vou dar alguns exemplos de como isso é muito interessante, né? Então, esses neurônios provavelmente não existem somente em macacos ou em humanos, né? Golfinhos, eles frequentemente mostram um comportamento de quando algum golfinho está com dificuldade para respirar, os outros, talvez mais jovens, trazem ele para a superfície, né, com o intuito de ajudá-lo a respirar. É um comportamento muito descrito nessa espécie. Outro comportamento é com chimpanzés. Quando o chimpanzé vai ficando muito velho, ele tem dificuldade de subir na árvore e pegar os seus alimentos. É muito comum que os chimpanzés mais novos subam para pegar o alimento para os mais velhos e tragam o alimento para eles se alimentar. Isso é empatia. Consolo, né, é muito comum também em primatas, e mesmo não primatas, ratos, camundongos mesmo, mas ratos também têm um comportamento que é interpretado por nós como de consolar diante de uma situação adversa. Tem um experimento que eu acho muito interessante de ser mencionado, que a figura aqui não mostra muito, mas eu vou contar para vocês que experimento é esse. Você coloca 2 ratos numa gaiola, e esses animais aprendem a manipular uma barra de alimentos. Então, toda vez que ele abaixa aquela barra, cai o alimento para os animais.
Mas o que se faz aqui é o seguinte, você coloca treina esses animais, porque eles aprendem a manipular essa barra para adquirir o alimento, mas um dos animais vai receber um choque elétrico. Toda vez que abaixa a barra para eles adquirirem o alimento, um dos animais recebe um estímulo aversivo, um choque elétrico, produz bastante dor. O que vocês acham que acontece com um animal que não está sentindo dor, mas está com fome? Ele fica com fome. Ele não se alimenta para que o companheiro dele não sinta dor. Isso se chama empatia. A gente dá um nome também, tem uma outra palavra, altruísmo. O que é altruísmo? Vocês já ouviram falar essa palavra também? Altruísmo é beneficiar o outro em detrimento de você mesmo. Né? De novo, existe um substrato neural associado a esse comportamento. Humanos também têm neurônios espelhos, então isso também tem sido muito estudado. Eu coloquei só aqui essas duas imagens. Isso aqui é uma representação do cérebro humano, Essas áreas marcadas em vermelho e amarelo, na verdade, eu já falei sobre isso aqui, a gente consegue, na verdade, medir e quantificar a atividade cerebral, medindo o fluxo sanguíneo pelo cérebro, quando eu estimulo esse cérebro com alguma coisa, alguma imagem, por exemplo. Então, nesse caso, o que foi feito é você pegar o indivíduo e mostrar para ele uma figura de alguém que está sentindo dor. Esse indivíduo não está sentindo dor, ele está dentro de um aparelho, eu estou simplesmente mostrando para ele um vídeo de um indivíduo sentindo bastante dor. O que a gente observa é que algumas áreas do sistema nervoso desse indivíduo que não está sentindo dor são muito ativadas. Né? Essa é uma evidência de que nós temos neurônios espelho também. E empatia. É o mesmo tipo de experimento, você coloca esse indivíduo e mostra para ele imagens de uma pessoa muito feliz, né? Expressando um comportamento de vitória, de conquista. Né? Outras neurônios são igualmente ativados. Né? Essa talvez seja... É difícil a gente colocar um eletrodo, né, no cérebro de alguém. Então, esse tipo de estudo precisa ser feito. Ele é bem menos preciso, né? Não sei exatamente ainda quais são os neurônios, mas eu consigo mapear algumas regiões onde eu sei que tem neurônios que passam a despolarizar, mas quando eles identificam uma cena onde a empatia pode ser manifestada. Então, humanos também têm neurônios espelho. Esse assunto, então, como eu disse, ele tem sido muito estudado, e as diferentes formas de empatia, né, desde imitação, vocês não estão vendo aqui, mas a gente começa com contágio emocional, imitação, golfinhos e baleia, simpatia e compaixão, está aqui humanos, cães, está aqui um porco, macaco, ratos e camundongos, pássaros dizem que tem compaixão, comportamento pró-social, né, tem outras espécies, né, enfim, sucessivamente. Aparentemente, todos esses comportamentos são observados em diferentes animais aí na escala. Bom, a partir disso, se tenta criar um modelo para entender a empatia baseado na existência de neurônios espelho. Esse modelo é chamado de modelo de percepção-ação. Isso quer dizer que você primeiro percebe algum fenômeno e a partir disso tem alguma ação. Essa ação pode ser motora, como eu mostrei inicialmente, mas essa ação pode ser uma ação emocional, como eu disse em seguida. Então, entendemos a emoção do outro porque o nosso sistema nervoso é capaz de espelhar o sentimento de outro dentro do nosso próprio cérebro. Isso é um conceito que é importante lembrar que requer, na maior parte das vezes, aprendizado e memória. Né? Você precisa reconhecer se aquilo que comportamento é aquele. Quando a gente olha indivíduos fazendo diferentes faces, nós somos capazes de dizer se ele está feliz, alegre, triste, muito triste, pouco triste, ele está com muita dor, pouca dor. Então, você só consegue fazer isso porque você conhece esse sentimento e você consegue, então, você tenta colocar o que você está vendo no outro indivíduo dentro de um padrão que você conhece, que você reconhece, dentro de um circuito que para você é familiar. Tá?
Está claro isso, esse modelo? Percepção, ação? Quando a gente tenta olhar isso também dentro do sistema nervoso, né, o substrato neural para isso, o que se acredita é que a gente tem duas formas de empatia. Como eu disse, a empatia tem um aspecto cognitivo e mais emocional, então tem aqui um aspecto mais cognitivo e um aspecto mais afetivo. No componente afetivo da empatia, ruim para vocês olharem por causa da mesa, você está efetivamente olhando o indivíduo com esse rosto, com essa face de tristeza ou de desaponto. Né? Então essa imagem ela é processada pelo seu sistema visual. Uma vez que isso acontece, você reconhece essa face, você sabe exatamente que esse olhar não é o olhar de alguém que está muito feliz, é o olhar, né? Todo mundo reconhece isso, eu acho. E você então, a partir desse reconhecimento, você vai interagir áreas cognitivas, a gente vai ver algumas dessas áreas cognitivas com áreas associadas à afetividade. Né? A cognição é idêntica para todos nós somos capazes de olhar para esse indivíduo e interpretar essa face. Esse indivíduo está triste ou desapontado. O componente afetivo ele é individual. Cada um de nós vai fazer essa interação de forma bastante individualizada. Se você é muito amigo desse indivíduo, você vai ter uma reação. Se você nunca viu esse indivíduo, você vai ter uma outra reação. Desculpa, alguém? Tem. Então, essa pergunta é boa. Vocês entenderam a pergunta deles? Porque algumas pessoas são mais, vamos falar, sensíveis, são mais sensíveis do que outras. Eu vou dar um outro exemplo. Eu vou pegar o gancho ali dele. Quando você vê um animal ser maltratado, tem pessoas que sentem mais a dor, ou se incomodam mais com aquilo. Outras pessoas se incomodam menos com aquilo. Por que vocês acham que é diferente? Jonathan, isso. Eu ia falar para você que eu sabia que você ia dar uma opinião boa. Isso que ele falou é muito verdadeiro, né? Isso é uma experiência que todo mundo já passou. Por que a gente tem mais empatia ou menos empatia com as pessoas ou com os animais? No caso dos animais, eu lembro no seminário onde uma antropóloga ela estava falando sobre essa afetividade e a empatia, e ela traça a afinidade filogenética. Ela diz que quanto mais próximo filogeneticamente nós somos de um animal, a probabilidade da gente sentir essa empatia é maior. Só que você vê também outros lados. Isso que você falou, eu também concordo. Quanto mais próximo vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. A gente provavelmente sente menos empatia vendo alguém pegando um jacaré do que pegando um gato. E por outro lado, a gente tem pessoas do espectro autista em que elas não sentem empatia nem mesmo por humanos. Não sei se esse córtex mesmo, mas é o córtex parietal que está associado à socialização. Então eu acho que deve ter uma falha de comunicação entre essas áreas afetivas de emoções, que são áreas límpidas, com esses neurônios espelhos, essas coisas que vão ter essas comportamentos, sabe? Mais ou menos isso. Você falou duas coisas que eu vou falar daqui a pouco do autista também. Mas a primeira coisa que você falou, acho que nós vamos falar sobre distúrbios de empatia. Mas a primeira coisa que você falou, quanto mais próximo você está de um indivíduo na escala filogenética, mais empatia você tem. Tentando responder a sua pergunta, isso está associado com aprendizado e memória. Se você cresceu num ambiente onde se valoriza a relação com os animais, você vai ter mais empatia por eles. Se você convive num contexto onde se dá menos importância para isso, você vai dar menos importância para isso. Isso é aprendizado e memória. Eu vou dar o meu exemplo. Né? A minha esposa ela é muito ligada em bicho. Então, se você matar uma formiga, você cria um caos em casa. Ela é extremamente ligada a animais, adora cachorro, gato, qualquer animal.
Eu fui criado num ambiente onde nunca tive pet em casa. Eu não gosto de ver nenhum animal ser maltratado, mas certamente eu não me incomodo tanto, eu não tenho tanta empatia por qualquer animal como tem a minha esposa, que sempre foi muito... ela aprendeu a ser assim, ela aprendeu a valorizar. Eu tive uma outra experiência na minha vida, então a minha empatia ela é diferente. Isso vale para qualquer coisa, isso pode mudar também, viu, gente? Isso é uma coisa interessante, né? Ainda bem. A empatia é algo, como qualquer coisa no sistema nervoso, né? Tem uma palavrinha famosa que é importante de usar, plasticidade neural, né? Você pode ser menos empático para algum indivíduo hoje e se tornar mais empático. Eu me tornei um ser muito melhor, muito mais empático com animais, depois que eu encontrei minha esposa. Hoje, eu acho que eu mudei muito, acho que os meus circuitos mudaram com essa convivência, né? Mas eu aprendi, aquilo tem um valor que eu não dava antes, e eu coloquei no meu circuito afetivo aqui, eu acrescentei algumas sinapses que permitiu que eu olhasse para aquele ser de uma outra forma. Eu me lembro que, quando eu conheci minha esposa, ela tem uma cachorrinha que é uma encardida, e eu detestava ela. Hoje eu adoro ela, como são as coisas. Então, nosso sistema ele é bastante plástico. O Jonathan falou de uma outra coisa, ele citou um pouquinho... podemos falar sobre isso agora. Ele citou... autismo, espectro autista, né, é a palavra mais correta. Você quer dizer, o que é? Alguém conhece um autismo? Você sabe o que é autismo? Conhece alguém que é autista? Às vezes vocês brincam que tem alguém na sala. Você quer falar sobre isso um pouco, Jonathan? O que é um autista? O que é um indivíduo que tem a gente chama de espectro autista? Isso é muito interessante. O que nós vamos falar aqui rapidinho se esse circuito... Espera só um pouquinho, gente. Se esse circuito aqui, né, de centros, né, de grupos neuronais associados à cognição, que conversam com grupos neuronais associados à afetividade, se esses circuitos eles não são formados, não se comunicam de forma adequada, a nossa relação com o meio ela se torna prejudicada. Fala um pouquinho mais sobre o espectro autista. Primeiro que existem 7 níveis do espectro autista, ou melhor, 7 categorias do espectro autista, uma pessoa pode estar em uma delas ou 7 delas. E o espectro autista é caracterizado por uma falha comunicativa entre corpos. Não precisa ainda dar um mecanismo. O conceito de que é o indivíduo com autismo. Como ele é, mais ou menos? A atividade necessária para determinados eventos e isso. As relações sociais elas são de alguma forma prejudicadas. Vamos dizer assim? Estou correto? Elas podem ser piores ou melhores. Por isso que a gente fala de espectro autista. Você pode ter mais dificuldades de interação, de empatia, de se interagir com outras pessoas, pode ser mais ou pode ser menos. A gente sabe muito pouco sobre o mecanismo de autismo, né? Muito pouco. Mas uma das possibilidades, né, o que se aventa hoje, é que a gente tem algum problema nesses neurônios espelho, desses indivíduos, que dificulta que ele seja capaz de reconhecer o sentimento do outro. Então ele vive num mundo muito fechado. Né? Tem uma patologia que também é muito estudada em relação a neurônios espelho. Vocês sabem qual que é? Você sabe qual que é? Uma outra patologia muito falada hoje, que está muito associada à falta de empatia. Vocês não lembram, vocês não podem falar. Esquizofrenia é uma patologia bastante séria dentro da psiquiatria, mas uma das características desses indivíduos é uma dificuldade gigantesca de sentir o sentimento do outro, né? De sentir a dor, o prazer, né? E eles se comportam como se não... também tem vários espectros esse comportamento, essa deficiência de comportamento, mas eles se comportam como vivessem num mundo isolado, e eles não se importam com o que está acontecendo com o outro indivíduo. Isso tem consequências bastante ruins, né, na vida desse indivíduo.
Está claro isso? Do autista, eu queria falar, isso é importante. Lembra duas condições que eu queria que vocês lembrassem. Se esses circuitos cognitivos e afetivos relacionados à empatia, se esses circuitos não se formarem adequadamente, a gente vai ter uma dificuldade de relacionamento, de interagir. É importante a gente reconhecer como é importante sentir o que os outros sentem, né? Para a gente viver de uma forma bastante adequada. Então, uma maneira de você observar o indivíduo, né, empatia afetiva, você observa o indivíduo, você pode conhecer esse indivíduo mais ou menos, você aprendeu que essa face, na verdade, ela expressa um sentimento e você vai, de alguma forma, sentir algo parecido, né? Uma outra maneira é o que chama de empatia cognitiva, uma parte cognitiva. Você pode, na verdade, provocar empatia simplesmente pensando no indivíduo, né? Você pode, nesse momento, por exemplo, lembrar de alguém ou de alguma situação que alguém passou, ou bastante triste, ou bastante alegre, e você ter um sentimento bastante parecido, né? Então, são situações um pouco distintas, mas que frequentemente elas se sobrepõem. Você, de novo, reconhecer ou espelhar o que outras pessoas sentem, vendo ou simplesmente pensando, né, o que está acontecendo. Quando a gente vai falar em núcleos, né, ou áreas do sistema nervoso, eu queria só voltar naquele conceito lá do comecinho da aula. Eu disse para vocês que o sistema nervoso, tudo o que a gente é capaz de fazer, a gente faz através de neurônios que se comunicam, formando circuitos neurais. Cada uma das nossas funções é baseada em neurônios que se comunicam através de atividade elétrica, formando circuitos neurais. Então, o que se imagina é que a gente também tenha circuitos neurais para esse comportamento. Eu estou, na verdade, aqui fazendo um excesso de simplificação, né? Não preciso ter um circuito só, eu posso ter milhares de circuitos. Os circuitos não são idênticos em cada um de nós, como eu disse, na empatia a gente precisa de acrescentar nesse comportamento aprendizado e memória, e isso é único para cada um de nós. Mas algumas das regiões que têm sido descritas associadas à empatia, primeiro, se é verdade que por trás da empatia a gente tem neurônios espelho, a gente não deve ter neurônio espelho somente naquele córtex pré-motor, como foi descrito inicialmente lá no macaco, né? A gente imagina que tem várias outras áreas em humanos. Vocês reconhecem essa figura? Eu peguei um cérebro, um encéfalo, na verdade, de um indivíduo, eu cortei aqui no meio, ó. Estou mostrando um dado para vocês. Então eu tenho aqui áreas vermelhas, áreas azuis e áreas verdes. Então o que são as áreas vermelhas? São áreas associadas com o aspecto afetivo da empatia. Então tem alguns exemplos aqui, vocês não estão vendo, só eu que estou lendo aqui embaixo, ó. Eu tenho aqui o córtex singular anterior, eu tenho o lobo temporal, eu tenho o córtex motor sensorial, o motor e sensorial, eu tenho o tálamo aqui, eu tenho o hipotálamo. Eu sei que aqui são grupos de neurônios que participam de um circuito neural associado ao aspecto afetivo da empatia. Tem 10 minutos, não estou fazendo. Eu tenho outros neurônios que que se agrupam em núcleos que estão aqui na minha área azul, ó, que estão associados à empatia, o aspecto cognitivo da empatia, né? A capacidade de reconhecer o que está acontecendo, aprendizado, memória. Córtex pré-frontal, giro temporal superior, giro fusiforme, aqui esse giro fusiforme, junção temporoparietal, a junção temporoparietal está aqui, ó, atrás desse vermelhinho, lobo parietal inferior. E eu tenho áreas que são comuns à empatia afetiva e à empatia cognitiva. Ó. Córtex singular, que está em verde, né? Córtex singular anterior, participa das duas formas, giro frontal inferior, está aqui, e a ínsula anterior. A ínsula deve era para estar desenhada aqui, ó, também está aqui atrás. Se a gente abrir aqui embaixo, tem a minha ínsula anterior. Então, o que são essas regiões desenhadas de forma colorida? São grupos de neurônios que, quando se comunicam, expressam um comportamento. Que comportamento é esse? Eu tenho um grupo de neurônios, eu tenho grupos de neurônios que se comunicam e, quando eles são ativados ou despolarizados, eles expressam um comportamento. Que comportamento é esse? Empatia.
capacidade de se colocar no lugar dos outros. Tá claro isso? De novo, se esses circuitos de alguma forma não se comunicam de forma adequada, eu tenho pelo menos duas situações bastante conhecidas, né? O autismo e esquizofrenia. Devem ser, é o que a gente acredita, essencialmente uma dificuldade, uma incapacidade da gente formar esses circuitos que permitem que a gente expresse um comportamento tão importante para a nossa espécie. Quando uma pessoa, por exemplo, ela tem a capacidade de conhecer a outra, ou saber sentir o que ela está sentindo pelo olhar... Fala no microfone. Quando uma pessoa ela reconhece a pessoa ou o que ela está sentindo pelo olhar, o que significa isso? Fala de novo, eu não sei se eu entendi sua pergunta. Se uma pessoa... Não, por exemplo, quando uma pessoa ela está olhando para mim, por exemplo. Isso, aí ela consegue reconhecer o que ela está sentindo, não pela fisionomia, mas pelo olhar só. Ela... Seria isso. Exatamente como se eu expressasse. Então, se você me conhece muito, eu não preciso ter uma expressão facial muito óbvia, muito exuberante para você reconhecer o que eu estou. Quanto mais próximo você é de uma pessoa, você é capaz de reconhecer pequenas mudanças no gesto, na face do indivíduo. É a mesma coisa se eu fizesse uma cara de muito chateado. Você não me conhece. Eu posso estar aqui com você e você não sabe se eu estou feliz ou estou alegre. Mas alguém que me conhece muito saberia por pequenas mudanças, reconhecer pequenas mudanças na minha face, seria capaz de dizer. Isso é atividade no espelho, isso é empatia. Tá? Isso é porque o cérebro ele começou a adaptar com o seu, tipo assim, com a sua emoção. No exemplo que ele deu é o seguinte: se você me conhece muito. Vou dar um exemplo de novo da minha esposa. Eu chego em casa, tem dia que eu chego em casa, ela fala assim: aconteceu alguma coisa hoje. Todo mundo, né? Você chega em casa, sua mãe fala assim: o que aconteceu na escola hoje? Pequenas mudanças na sua vida, se você convive muito com uma pessoa, de novo, por causa do aprendizado, e porque você, quando aprende alguma coisa em relação a alguém, você armazena essa informação, você é capaz de colocar aqui, você é capaz de colocar dentro do aspecto cognitivo, aprendizado e memória é importantíssimo. Então, se você conhece muito uma pessoa, porque você convive com ela, então você aprende muito sobre ela e você armazena essa informação, você consegue colocar muita informação aqui para se conectar com o afetivo. Então, eu não preciso chorar para você... Se eu começar a chorar aqui, você vai estar triste. Se alguém me conhece muito, eu não preciso expressar esse tipo de comportamento tão óbvio para alguém dizer que eu estou triste. Viu? Tá claro isso? Se não tivesse, me fala. Esses sentimentos que mostram no coração, por exemplo, você assiste algum filme que mostra muita emoção, você pega e chora. Isso, aí você fala assim, é um sentimento, tal, é empatia. Isso é empatia. Você vai assistir um filme e você não tem nada a ver com a sua vida, você sabe que aquilo é um ator, aquela história nunca aconteceu, você assiste e chora de novo. Lá da minha esposa de novo, ela também chorando pra caramba. Ela vê um filme que ela sabe, aquilo são só atores, aquela história nunca existiu, mas ela tem empatia, todos nós somos assim, mais ou menos. Né? Isso só acontece, aparentemente, porque... Espera só um pouquinho, gente. Porque a gente tem um grupo de neurônios que é capaz de reconhecer o que acontece com o outro. Ele é capaz de reconhecer e ele... através de circuitos, ele reconhece o que acontece com o outro, você aprendeu o que significa aquilo, e você associa esse circuito a circuitos relacionados à afetividade. Eu vou ver filme com a minha esposa, ela chora pra caramba. Para mim não tem a menor importância. Eu fico falando para assim, é só um filme, isso nunca aconteceu. Então a gente processa a empatia, o meu cérebro processa a empatia de uma forma distinta do cérebro dela. Por que é distinto no dela no meu? Não de razões, mas uma porque ela valoriza, ela aprendeu a valorizar alguns comportamentos diferentes. Tá claro isso? Não sei se não você fala aqui. Sabe os neurônios espelhos? Sei. Eles não estão associados, tipo assim, com a capacidade da pessoa aprender vendo dos outros? Tá.
Então, tipo assim, as crianças, elas aprendem muito com o pai. Então, quer dizer que, tipo assim, a capacidade delas aprender é maior do que a nossa por causa deles? Maior, eu acho que não é... O que você falou está correto. Se é maior, não. Ela é capaz de imitar. Ela é capaz de imitar porque ela vê você fazendo alguma coisa e ela vai fazer o mesmo ato sem saber. Então, como ela é uma criança, ela não interpreta aquilo. Vou dar o exemplo da criança escovando os dentes. Ela não sabe se aquilo é bom, se não é bom. Ela vê a mãe fazendo, ela imita. A base neural da imitação, a gente acredita que é neurônio espelho. Vou dar um outro exemplo muito comum no nosso dia a dia. Você vê criança, a filha, ela veste a roupa da mãe. O sapato da mãe, quer usar o batom da mãe, ela está simplesmente imitando. Ela não está dando, ela não consegue, ela não tem a sofisticação de dar valor para aquilo. Ela não poderia usar o sapato da mãe, não poderia o batom da mãe, né? Aquilo não é adequado para ela. Mas ela está simplesmente fazendo imitar. Imitar é uma capacidade que todos nós temos que é importante. Desculpa, eu não falei uma coisa importantíssima aqui, né? Para fala. Desculpa, eu não podia deixar de falar isso, né? Você aprende a falar, você não nasce falando, né? Nenhum de nós nasceu falando. Talvez essa é uma das razões porque esses neurônios estão se tornando cada vez mais importantes. Como é que você aprende a falar? Como é que a gente aprende a falar? Vocês lembram? Como é que uma criança começa a falar? Ela balbucia sons, ela repete, ela imita sons. Ela imita sons. O que ela faz a princípio é simplesmente imitar um som. E ela vai com o tempo sofisticando ela aprende, né, que aquele som, ela vai dando com o tempo, ela vai dando significado para aqueles sons, e vai juntando os sons e formando palavras. Isso também se acredita que neurônios de espelho estão por trás do nosso processo cognitivo de linguagem, né, de comunicação verbal, né, de comunicação verbal. Desculpa. Eu queria falar, não posso, mas visto de professora, mãe e mulher, a gente está sempre preocupado com isso. Mas não, a empatia necessariamente é feita através de se ela é boa ou ruim, é o juízo de valor da sociedade. O Estado Sim. Islâmico tem muita empatia. Exato. Tá bom. Isso isso é importantíssimo. Né? A empatia, tem a empatia que nós falamos ali da imitação, o aspecto dela, e você constrói ela, né? Isso. É importante. Eu dei alguns exemplos aqui que são mais simples do que o do Estado Islâmico. De novo, você vai num laboratório, tem pessoas que... eu tenho, por exemplo, que sacrificar um animal para eu estudar o cérebro dele. Eu tenho que perfundir o animal, dar anestesia nele, ele vai estar anestesiado, eu depois tenho que retirar o cérebro dele. Isso não me provoca absolutamente reação nenhuma. Eu acho que isso é parte do meu trabalho. Vou citar de novo a minha esposa. Ela não entra no laboratório se tiver camundongo fazendo comportamento. A gente não faz nada no bicho, a gente só está lá observando, fazendo estímulo que não dói e tal. Então tem pessoas que você constrói uma relação de empatia com o meio que você, com as pessoas e com os animais. Né? Isso é construído. De novo, essa eu acho que é uma das partes mais bonitas do sistema nervoso. Né? Ele não é igual em cada um de nós. Né? As nossas sinapses, elas não são iguais. E elas podem sempre ser feitas e desfeitas. Né? O sistema ele é bastante plástico, né? Ele é bastante se modificar, e a gente torce para que se modifique sempre para melhor. É gigantesca, eu diria que ela é... Não é uma identidade também, né? É único, eu gostei muito do único, portanto, trabalho em grupo. E não é identidade. A empatia não significa imitação e identidade. Não, nesse sentido não. Interessante. Nesse sentido não. Gente, levar a sério esse tema, hein? Deixa eu só posso ter mais um Obrigada, minuto? Só para explicar. Por que eu trouxe esse assunto de novo? Eu vou insistir, porque a gente vai eu espero daqui a algumas poucas semanas, trazer resultados dos experimentos que a gente está fazendo com os alunos. Né? E a gente abordou isso. A dor é um dos estímulos onde a empatia é muito óbvia. E a gente está interessado, a gente já sabe disso, né? Mas a gente está interessado em tentar entender que circuitos poderiam estar envolvidos. Então, pelo menos a primeira parte desse trabalho, eu acho que a gente vai mostrar em diferentes paradigmas, né, em diferentes situações, como os animais podem ter mais ou menos empatia pelos seus pais. Então, a gente vai ver, por exemplo, o pai olhando para os filhos com dor, ou a mãe olhando para os filhos com dor. Né? O macho olhando para os filhotes com dor, ou a mãe ou a fêmea olhando para os filhotes com dor. Ou uma fêmea que está olhando para filhotes com dor, mas não são filhos dela, são filhos de uma outra. Enfim, a gente criou
gente não criou, a gente montou alguns paradigmas para tentar entender a questão da empatia na dor, né? Que tem a ver com o contexto. Então essa história, eu escolhi falar sobre isso para me preparar vocês para quando a gente for mostrar os dados dos alunos. Tá? Mais uma vez, muito obrigado.